E nesse momento nós vamos meditar na palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. E vamos meditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Enquanto você abre, também vai estar aqui no Data Show. Eu faço questão de lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus. E se você abre o coração, o Senhor fala conosco. O texto diz assim, segundo livro dos Reis 4, a partir do verso 8. Minha versão é NVI. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartil de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e se deitou, ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita, e ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi o que se pode fazer por ela, e ele respondeu: bem, ela não tem filhos, e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, e Geazi a chamou, ela veio até a porta, e ele lhe disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, dizendo: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela época, deu à luz um filho. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente, ele começou a chamar pelo pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve para a mãe dele. E o servo pegou e o levou à mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: eu preciso de um servo e de um jumento para ir falar com o homem de Deus, eu vou e volto logo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo, e quando ele a viu à distância, disse ao servo Geazi: olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Amém? Até aqui você pode se assentar e que nós possamos abrir o coração para receber a palavra de Deus nessa noite. Toda a Bíblia, de ponta a ponta, as Sagradas Escrituras, vão nos fornecer princípios para que nós venhamos ter uma vida abundante. Aquilo que Jesus, o Verbo encarnado, confirma na sua jornada, na sua morte, na sua ressurreição, e promete para nós, os princípios estão estabelecidos, e nós precisamos todos os dias lutar para estabelecer a nossa vida, para estar envolvido nos princípios eternos estabelecidos por Deus. Eu gostaria de, com você, olhando para essa história, analisar alguns desses versículos. Uma história interessante que
nos revela esses princípios para a vida abundante que eu e você queremos ter. Eu lembro que, por mais que hoje tantas vozes, tantos coaches, tantos youtubers, eles querem ensinar as pessoas a ter vida abundante, você jamais deve esquecer que é em Deus e nos princípios da palavra que nós encontramos essa vida. Você crê nisso, amém? Eu falo e enfatizo, porque hoje também a mensagem é pastoral, mas porque nesse mundo barulhento, nós corremos o risco de ser confundido com tantas vozes, tantos barulhos, e venhamos nos esquecer o beabá e o básico que a palavra de Deus já nos esclarece e nos expõe. Olha só, vamos começar lá no verso 8, que então vai falar que Eliseu chega em Sunem, e lá uma mulher, ela vê aquele homem passando, inicialmente juntamente com a sua família, com seu marido, ela o convida para uma refeição, e isso se torna um hábito, até que ela então decide sugerir ao marido, vamos construir um quarto. Ele sempre está passando por aqui, ele pode não apenas ter a sua privacidade, mas ele pode ter o seu conforto. E uma coisa me chama a atenção, o texto vai nos dizer que essa mulher de Sunem, ela era uma mulher rica. Isso é interessante. Ela era uma mulher rica. Porém, ela revela o seu coração generoso. E isso nos revela o primeiro princípio da palavra de Deus, que nos faz estabelecer uma vida em abundância, é que o coração, ele sempre precisa ser mais generoso do que as posses que nós temos. O coração precisa ser maior que as riquezas financeiras que chegaram até nós. Nós precisamos entender e que você se desperte para essa verdade. Se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, ou se você é o tipo de pessoa que percebe que toda a Bíblia é inspirada para nos fazer prosperar e ter essa vida em abundância, você deve ter a certeza que nenhum recurso que chegou até suas mãos é por acaso. O que Deus nos forneceu precisa ser usado para abençoar outras pessoas. Essa mulher, ela era rica e ela entendeu isso. A riqueza material que chegou até mim precisa me capacitar para estender a mão e ajudar aqueles que precisam. Lá em Provérbios 11, 25, um texto que nós conhecemos bem, muitas vezes repetimos: a alma generosa prosperará, aquele que dá alívio aos outros, alívio também receberá. Essa mulher usou a riqueza para abençoar o homem de Deus. Mas muito mais do que isso, ela escolheu exercer o princípio da honra ao manifestar a sua generosidade. Porque ela não apenas o convidou para uma refeição, mas ela construiu um quarto para ele, ali, na casa deles. E, se você perceber, fez uma cama, fala de descanso, colocou uma cadeira e uma mesa, estudo, meditação para o profeta, candeeiro, iluminação, produtividade, inclusive quando não tiver mais o sol. Ou seja, ela não apenas fez, mas ela fez o seu melhor. E aqui, algo que eu e você precisamos entender a respeito dessa verdade. O princípio da honra é uma verdade bíblica que nos faz viver propósitos, promessas e muitas vezes milagres inesperados. O texto vai nos dizer que depois dessa manifestação de honra, o coração do profeta fica muito agradecido. E o texto do verso 13 vai dizer que então Eliseu mandou Geazi dizer àquela mulher: o que nós podemos fazer por você? Quer que eu interceda ao rei, a um comandante? E ela disse: não, eu estou bem. Mas Geazi sabia que ela não tinha filhos. O seu marido estava velho. Provavelmente, e fica evidente quando o profeta então anuncia o milagre que vai chegar, que muitos anos eles haviam tentado ter um filho.
E você sabe, olhando para a cultura bíblica, que uma mulher, naquela época que não tinha filhos, essa mulher, ela estava não apenas condenada à humilhação, ao envergonhamento público, mas também a ter o seu propósito de vida comprometido. Essa mulher vivia aflita, provavelmente, por causa disso. Ela estava bem no seu ambiente, mas tinha algo que lhe faltava. Ela não manifestou, mas Geazi sabia e informa ao profeta. E olha que interessante. Quando eu olho para a vida do profeta, no verso 13 e no verso 14, nós vamos ver que o coração desse profeta é um coração grato pelas bênçãos que ele recebeu, ao ver a ação daquela mulher que forneceu aquele quarto para ele. Então ele precisa recompensar essa gratidão. Fica também evidente, mais uma verdade, que as bênçãos, quando abastece o tanque da nossa alma, ela reverbera em gratidão. E a falta de gratidão, nós sabemos, que compromete a nossa espiritualidade. Presta atenção nisso aqui. Às vezes, nós encontramos pessoas tão negativas, que elas focam apenas naquilo que falta, e elas nunca conseguem enxergar aquilo que o Senhor já deu. Tem pessoas que passam o dia reclamando das coisas que não têm, porque não conseguem focar nas bênçãos que os céus já manifestaram. Você acordou, você respirou, você abriu a torneira, você lavou o seu rosto, você bebeu a sua água, você provavelmente teve um pão na mesa. A pergunta é: por qual dessas bênçãos hoje você já agradeceu? Pergunta para quem está do seu lado aí: você agradeceu pela água que você bebeu hoje? O profeta viu as bênçãos, e o seu coração abastecido desejava agora também retribuir e abençoar aquela mulher. Eliseu, ele viu um coração generoso naquela mulher. E mais interessante, ele vai usar: olha, eu observei o trabalho que você teve para beneficiar a minha vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para falar algo ao seu coração. Tem pessoas cristãs, ou de nome cristãos, que hoje ainda vivem com o coração vazio, porque começa já dentro de casa. Ele é o tipo de pessoa que desfruta de muitas bênçãos que ele não consegue ver, porque muitas vezes está cego ou distraído por outras coisas. E tem pessoas que esquecem de manifestar a gratidão nos detalhes. Por exemplo, filhos, adolescentes e jovens, estão aqui os filhos que ainda moram com os pais, diz amém. É com vocês o recado agora. O espírito de sanguessuga, que não consegue ver o trabalho, o esforço, o labor dos pais, porque está tão distraído, sempre entrando muitas vezes na roda da insatisfação contemporânea, porque a nossa sociedade ela é educada e manipulada para ficar presa nessa roda da insatisfação. Nunca é bom o suficiente. Se tem uma TV de X polegadas, ele vai querer uma de 2X. Se tem o carro A, daqui a pouco ele não está feliz com aquilo, que é o carro B. Pastor, nós não devemos desejar evoluir, melhorar? Sim, mas sempre com gratidão e satisfação no coração. Se o seu coração sempre está satisfeito, eis aí um alerta sobre o tipo de fé que você tem vivido. Tem muitos filhos que vivem presos nisso. Reclamam de tudo, reclamam do prato que está na mesa, reclamam porque faltou isso, reclamam porque faltou aquilo. E hoje, nas redes sociais, onde nos expõe a comparações intensas de todo dia, nós vivemos contemplando e precisamos cuidar para que isso também não nos afete, onde a insatisfação e a reclamação esteja presente na nossa vida. Tem maridos que não são gratos pela esposa que têm. A esposa se esforça, faz o seu melhor, mas nunca é o suficiente. E vice-versa. Há esposas que são ingratos com o esforço do marido, com o labor do marido. Porque você ainda não teve a sua visão emocional e muitas vezes espiritual destravada para ver o tanto de benefício que naquele dia chegou até você. Se você recebeu um sorriso, se você pôde comer um pão, se você pôde beber uma água, se você está vivo, eis aí um motivo para você agradecer e que o Senhor desperte você para enxergar as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Eliseu viu o trabalho daquela mulher e ele quis recompensar. Que esse coração grato
que esse coração que percebe os esforços das outras pessoas esteja sobre nós, porque a gratidão é um princípio para a vida em abundância. Algumas pessoas, elas querem ser gratas apenas depois que a bênção chegou, mas que você possa repetir o que o nosso Jesus deixou como exemplo. A Bíblia vai dizer que quando tinha uma grande multidão e não tinha alimento para todos, o menino traz os pães e os peixes, e o texto vai nos dizer que antes de Deus distribuir e o milagre acontecer e o Senhor abençoar todos com o alimento, ele ergueu o pão e, tendo dado graças, antes do milagre acontecer, veio a gratidão. O apóstolo Paulo, lá em Atos 27, eles estão no meio de uma tempestade, eles estão dias sem comer, mas tem pão naquele lugar. Todos estavam ali esperando que iriam morrer. Paulo se levanta com uma mensagem de esperança, e antes que eles viessem todos, então, depois de tantos dias sem comer, se alimentar, Paulo, no meio da tempestade, pega aquele pão e dá graças. Não importa o que você está vivendo, se você destravar a sua visão espiritual, você vai encontrar um motivo para agradecer, e que isso seja verdade sobre a sua vida. Você me entende? Amém? Antigamente, na igreja, nós cantávamos um hino que dizia assim: quantas bênçãos, contas quantas são da divina mão, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já... Só os 40 mais cantaram, né? Mas tem uma versão moderna que os jovens conhecem. Deus, eu tenho tantas bênçãos, quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. É isso aí. São tantas bênçãos. Não deveria haver espaço para murmuração, reclamação e assim por diante. Pastor, eu passo por lutas, pastor, eu passo por problema. A partir de hoje, entenda essa verdade. Gratidão é uma arma no mundo espiritual. Porque se você vive na forma do mundo, se você não foi redimido pelo sangue de Jesus, o que eu espero que não seja fato na sua vida, porque você vai participar da Santa Ceia, você vai fazer a lógica de alguém que vive sem conexão com os céus, que vive limitado apenas pelo contexto natural. A dor veio, então ele só sabe reclamar. E os demônios, eles estão esperando que de fato você viva pela ótica natural. O problema chegou, então você murmura. Se o problema foi resolvido, então você agradece. O cristão, ele vive de outra maneira. O cristão, ele começa a olhar por outro nível. Ele já teve os seus pecados perdoados. Ele que estava condenado ao inferno já recebeu a graça do Senhor rumo ao céu. Então tudo que vier a partir disso é lucro. Eu vou adorar. É por isso que Paulo e Silas estão lá na prisão em Filipos, as costas sangrando, mas eles estão perto da meia-noite louvando e agradecendo ao Senhor. O diabo, ele espera que você murmure. É só você olhar a história de Jó. É o diabo que vai querer lançar na cara de Deus. Tira as bênçãos, para ver se ele não vai maldizer, se ele não vai reclamar, se ele não vai te abandonar. E Jó permanece fiel, reconhecendo que Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, usa isso como suas armas espirituais também. Isso é princípio de uma vida abundante para você. Em vez de reclamar, comece a louvar e agradecer ao Senhor. Nós, olhando para essa realidade do profeta, nós vamos enxergar isso. Você me entende? Amém? Fala comigo assim: quem aprende a enxergar as bênçãos, nunca anda na reserva da fé. Então, que o seu tanque espiritual, emocional, que a sua alma seja abastecida com a gratidão. Vamos voltar para o princípio da honra, que nós falamos sobre essa mulher. Então o profeta agora vai entregar uma bênção para ela, baseado naquilo que ela fez. Ela honrou o profeta e destravou uma bênção que ela não esperava. Entenda isso. O princípio da bênção, o princípio da honra sempre destrava bênçãos que nós não esperamos. O texto diz então que o profeta olhou para ela e disse: olha,
Daqui um tempo, quando eu voltar aqui, você vai ter um filho nos braços. Essa mulher, se a gente usasse a nossa linguagem de hoje, 2025, talvez ela ia dizer assim: você está zoando com a minha cara. Não faça isso comigo, não me iluda. Porque essa mulher, ela já estava tanto tempo querendo essa bênção, ou tentou muitas vezes e não conseguiu, que ela havia parado de sonhar esse sonho. Mas o verso 17 diz: como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Entenda isso aqui. Tem pessoas que estão há 10 anos na igreja, 15 anos na igreja. Tem pessoas que desde quando se conhece por gente, ouve as histórias bíblicas, frequenta a igreja, porém ainda não aprendeu a viver sob o princípio da honra. A fé, ela faz nós vivenciarmos muitos milagres, mas tem milagres que vão ser destravados sobre a sua vida quando você exercer o princípio da honra. Pastor Lediel, que heresia é essa? Não é heresia. Se você for lá em Marcos 6, a partir do verso 4, você vai ver que quando Jesus ele chega em Nazaré, e está todo mundo muito curioso. Jesus fala coisas extraordinárias, o povo está encantado, de repente alguém grita assim: ô, peraí, esse camarada aí não é o filho de José? Ele também não era um carpinteiro? E o texto vai começar a dizer que todo mundo diz: é verdade. Ah, esse é o filho do José, esse é o Jesus, eu conheço as irmãs dele, conheço os irmãos dele. E o pessoal começa agora a desonrar o Senhor. E olha só o que Marcos vai dizer. Não há profeta, Jesus disse então, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E o verso 5 é o verso que me choca. Não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar poucos enfermos ao impor-lhes as mãos. O texto está dizendo, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, porque ele não foi honrado naquele lugar. Quando eu falo do princípio da honra, nós estamos vendo aqui essa mulher honrar o profeta e receber uma bênção extraordinária que ela não esperava. Se você for para a palavra, o princípio da honra não é apenas aplicado a Deus, mas ele é aplicado também com outras pessoas. Por exemplo, os filhos são convocados, independente da circunstância, honre os seus pais. Os comandos para os filhos é obediência e honra. Respeito, elevação, colocar em estado digno, onde você se responsabiliza também por aquilo, honra. E muitos filhos não vivem promessas na sua vida porque quebram esse princípio. Por exemplo, maridos que não honram esposas, esposas que não honram os seus maridos. A Bíblia vai nos dizer que isso gera bloqueio no mundo espiritual. Inclusive, orações deixam de ser ouvidas por falta do princípio da honra. Então, que você possa entender isso. Deus, Ele está vendo o seu coração. Por mais que você chegue nessa casa de oração com fé, você ora, você na hora dos louvores está levantando a sua mão, cantando louvores, você cumprimenta a paz do Senhor, você até tem uma Bíblia de estudo pentecostal. Tudo isso é muito bom. Agora, se você não aprender a honrar as pessoas que te cercam, a honrar as pessoas com as quais você convive, a honrar autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, você estará impedindo que bênçãos cheguem até a sua vida. Mas em nome de Jesus, que isso seja destravado na sua mentalidade, que você possa honrar ao Senhor e honrar as pessoas a qual Ele colocou ao seu lado. Você me entende? Então presta atenção nisso. Já que eu estou falando de honra, eu honro o Senhor quando eu sou sal e luz e faço com excelência aquilo que foi confiado a mim. O texto de Colossenses 3, se eu não estou enganado, é o verso 23, vai nos dizer para fazer as coisas com excelência, como se fossem para Deus e não apenas para os homens. E Deus, Ele é aquele que vê o nosso coração. Espero que aqui não.
Mas tem cristão, por exemplo, que ele vai trabalhar e ele chega no seu trabalho, ele só começa a trabalhar depois quando dá o horário, então, que ele vai ser remunerado para aquilo. É 8 horas que ele entra, ele fica enrolando e faz 8 horas, então ele bate o ponto e vai começar. Mas a cada 15 minutos ele dá uma parada, toma um café, vai no banheiro. Passou o dia, deu 8 horas de trabalho, ele já está batendo cartão, já está saindo, não produziu o tempo qual ele foi pago, ou seja, ele não honrou o seu salário a qual ele é pago, e ele ainda sai dizendo, não, mas é que meu salário é pouco, né? Então é por isso que eu faço desse jeito. Isso não é o posicionamento de um verdadeiro cristão, que deveria fazer tudo como se fosse para o Senhor, com excelência. Pastor Lediel, eu posso me dedicar ao máximo, eu posso fazer até a hora extra, eu posso produzir muito mais, eu sei que o meu patrão nem vai perceber, o meu patrão, ele não valoriza os funcionários. Ei, escute o que eu vou te dizer. Existe uma lei no mundo chamada lei da semeadura. Pode ser sim que o seu patrão vai ficar olhando para você, quem sabe reclamando do seu trabalho e nunca te reconhecer. Agora, não esqueça que há um Deus que observa todo o teu esforço e os detalhes da vida. Se você lançou esforço, dedicação e fez com excelência, é isso que você vai colher. Deus vai abrir portas, Deus vai abrir janelas, Deus vai encontrar meios para te honrar, mas Deus não fica devendo nada pelo esforço sincero de alguém. Então, honra o seu nome de cristão, fazendo as coisas com excelência. Honra o seu nome de cristão, tendo um comportamento digno de alguém que é sal e luz. E aqui, como nós hoje estamos no culto de ceia, a família Deblu, eu vou rasgar um pouco o verbo. Posso, amém? Então, tá bom. Bota o cinto que vai doer. Se tem algo que angustia o meu coração, muitas vezes, quando eu estou nessa igreja, passo nos corredores orando, ou chegamos antes do culto para ver se a igreja está organizada, é lamentável a quantidade de chicletes que a gente encontra jogado nesse carpê ou colado embaixo de um banco. E se vocês me derem, então, a autoridade e a oportunidade para falar abertamente, servo de Deus, pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro, não têm espírito de porco. Uma pessoa que foi regenerada pelos céus, tem a mente de Cristo, como Paulo vai falar. Nós passamos por uma renovação de mente. Eu não tenho uma mentalidade de porquice. Então, nem aonde eu trabalho, nem na minha casa, nem na igreja, eu não vou fazer algo que venha depreciar aquilo que tantos dízimos e ofertas de órfãos, viúvas, irmãos, construíram ao longo dos anos. Isso aqui é nosso. E se eu preciso, agora, compreender, talvez, de uma maneira clara e objetiva, o que é ser um verdadeiro cristão, eu vou falar abertamente sobre isso. Não podemos agir como o mundo age, inclusive nesses detalhes. Eu preciso cuidar disso aqui, e nós sabemos que o templo somos nós, mas isso aqui é um ambiente onde nós nos reunimos, aqui vidas chegam, são edificadas, são abençoadas. Não posso tratar isso de qualquer jeito. Tem bancos nessa igreja que você percebe que de uma maneira maligna, alguém pegou uma faca, um objeto pontiagudo e cortou assim, por querer. Sabe o que é isso? Infiltrados. Pessoas que ainda não foram redimidas, que muitas vezes estão aqui nesse ambiente, mas que precisam se converter. Então, se você é crente, regenerado pelo Senhor, comece a honrar. Honrar pessoas, honrar vidas, honrar aquilo que lhe foi confiado. Quando você chegar no seu trabalho, faça com excelência, dê sempre mais. Deus está vendo todas as coisas, e a justiça de Deus não falha, a justiça de Deus não cai por terra. Tudo o que você semear, é isso que você vai plantar. Tudo que você plantar, você vai colher. E, é claro, eu falei de aspectos negativos, mas deixa eu falar de aspectos. Nessa igreja, um papel jogado no chão e você recolhe, Deus está vendo.
Quando você botou a mão debaixo do banco e viu que é um chiclete, não foi você que colocou, mas você arranca, joga no lixo, vai lá, lava a sua mão, Deus está vendo. Quando você está na sociedade, na rua, na estrada, no seu trabalho, fazendo as coisas por excelência, Deus está vendo, o Senhor vai te recompensar e bênçãos vão ser destravadas sobre a sua vida. Você me entende? Amém? Que possamos exercer o princípio da honra. E aqui diante do espelho da palavra, mais uma vez eu chamo a sua atenção. Olha para a sua vida, veja como está a honra aos seus pais. Talvez você está nesse ambiente e você diz, pastor Lediel, eu sou adulto, não moro mais com os meus pais. Os seus pais são idosos, você os honra cuidando deles. O seu pai e a sua mãe precisam de algo que você pode fazer algo por eles, você honra dessa maneira. Seja trazer para um culto, se eles não podem se locomover, não podem mais dirigir, seja suprindo eles financeiramente, se a aposentadoria não deu o suficiente, ou seja, o princípio da honra precisa ser exercido todos os dias. Você me entende? Amém? Vamos continuar então. Verso 18 e 19 vai dizer o seguinte, e aqui me chamou a atenção algumas coisas para aplicar também para a família. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai que estava com os ceifeiros, muitos anos depois. Então, essa expressão vai dizer de um menino de 8 a 12 anos, provavelmente, ou seja, já passou um bom tempo. Esse menino cresceu, vai com o seu pai que está com os ceifeiros, verso 19 diz, de repente começou a chamar pelo pai, gritando, ai, a minha cabeça, ai, minha cabeça. E o pai disse ao servo, leve-o para a mãe dele. Isso aqui é interessante, porque eu não quero rotular esse pai, mas fica evidente que esse pai, que também amava o filho, não imaginava que o problema físico que estava assolando o filho naquele momento era algo grave. Isso geraria a morte dele horas depois. O pai provavelmente não percebeu que era tão grave, mas é interessante. O pai, nessa atitude dele, escolhe ficar com os ceifeiros e mandar alguém levar o filho para a sua mãe. Como eu falei, não quero rotular esse pai, mas um princípio que nós precisamos entender, que gera a vida em abundância para todos nós, é que as pessoas, elas sempre são mais importantes que as coisas com o trabalho ou com os nossos ofícios. Pessoas valem muito mais. Esse pai, ele ficou ali, escolheu ficar ali. Como eu falei, não estou aqui rotulando ele, mas eu posso falar da minha vida, e abro o coração, porque já fiz isso, inclusive na convenção, diante dos pastores. Muitas vezes, nós, e principalmente nós homens, nós somos lerdos para algumas coisas. Algumas mulheres riram, eu ia falar pamonha para algumas coisas, mas lerdos, As mulheres, elas têm, talvez, muito mais sensibilidade para as coisas da vida do que nós homens. E eu me lembro que no começo do meu ministério, aquele desejo, não, quero ser um pastor por excelência, me dedicar totalmente e tal. Então, eu acabei me sobrecarregando, porque não apenas atendia aqui, tinha os departamentos, tinha mídia, tinha adolescente, estava nos cultos e fazia atendimento. Eu me lembro que a Júlia uma vez ficou doente, ficou enferma, e ela precisou ser hospitalizada e ficar internada. E eu me lembro que levei a Júlia, dei todo o suporte, e na minha mente masculina, fiz o meu papel tal. Ela, na mente feminina, com a expectativa, meu marido prometeu cuidar de mim, vai ficar o tempo todo comigo. E o lerdo aqui não cancelou as agendas. Dei suporte para ela lá, mas saí, fui cumprir as minhas agendas, Isso durante uns 2 dias, talvez 3 dias, ia lá, mas saía cumprindo as minhas agendas, fazendo as visitas, atendimentos e tal. Depois que ela saiu do hospital, eu percebi que ficou no coração dela uma tristeza. Eu feri o coração daquela a qual eu afirmei que depois de Deus, é ela a pessoa mais importante para mim. E eu comecei a perceber isso e por mais que, quando ela falou, ela manifestou, pedi perdão e tal, eu só consegui me redimir numa outra vez. Quando então, ela foi internada novamente, eu estava menos lerdo, e daí eu fiquei o tempo inteiro com ela, as feridas da alma foram saradas. Mas nessa palavra pastoral, eu preciso lembrar você,
Lembro a mim, lembro você homem e você mulher. Nós que vivemos num mundo extremamente ativista e distraídos também, às vezes, quando não estamos no trabalho, nas coisas essenciais, e nós esquecemos que precisamos cuidar daqueles que Deus nos confiou. Filho, esposa, família é mais importante do que trabalho. E eu conheço muitas pessoas, geralmente nós homens, invertemos isso na prática do dia a dia. Trabalhe com dedicação, se envolva no seu trabalho, mas se isso está comprometendo algo na sua família, você precisa rever. Já algumas pessoas aqui, ao longo desses 20 e poucos anos que servimos essa casa, pessoas que chegaram para mim dizendo: pastor, tem um projeto, eu vou para o exterior, mas a minha família, a minha esposa, meus filhos vão ficar, eu vou, daí depois de 2 anos eu volto. Espera aí, você vai ficar 2 anos lá? Na Europa, nos Estados Unidos, sua família aqui? Porque você quer ganhar o ouro lá, mas você vai perder 2 anos de crescimento de crianças que precisam de você diariamente aqui? Isso não vai dar certo. Alguns escolheram ficar, outros escolheram ir. As consequências chegam para todos. E isso no dia a dia, eu conheço pessoas que se o patrão liga na hora e diz: olha, preciso de hora extra essa semana, e todos os dias faz hora extra, depois preciso de hora extra. Às vezes o filho mendiga 1 hora de atenção na semana e não tem. Não tem mais mesa, não tem mais devocional, não tem mais risada, não tem mais filme em família, não tem mais leitura bíblica em família, não tem mais jogo de tabuleiro em família. Nós precisamos estar atento para não inverter prioridades. E se você deseja ter uma vida abundante, entenda, o Evangelho mostra claramente isso. Riquezas financeiras não trazem felicidade para o ser humano. Podem ajudar em muitas coisas. Agora, se as riquezas que chegam até você não servem para abençoar outras pessoas e fortalecer a sua família, essas riquezas trarão maldição sobre você e sobre a sua casa. Os corações permanecerão vazios. Amém? Lembre essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: a sua família é mais importante. Glória a Deus. O texto vai nos dizer, a partir do verso 20, que então aquela mulher vai ficar com o seu filho nos braços e perto do meio-dia, então, ele vai morrer. Essa mulher leva o filho para o quarto do profeta, vai até o marido. Interessante, ela não fala para o marido o que aconteceu com o filho. Não sei se ele era lerdo para entender, né? Mas ela diz: eu preciso de um servo, eu preciso de um animal que me leve. O camarada viu que o filho não estava bem, né? E ele vai dizer: mas vai falar com o profeta? Não é nem lua nova, né? Não é nem sábado. Os homens são lerdos, né? Está aqui. E ela vai. Entenda isso. Ela vai procurar ajuda no homem de Deus. E sabe o que eu olho para esse texto e eu entendo? Confiar plenamente em Deus faz com que o desespero dê lugar a uma ação de fé. Dentro da psicologia, a gente sabe que provavelmente uma das maiores dores humanas, emocionalmente falando, é a dor da perda de um filho. Só quem passa pode mensurar, então eu não quero imaginar o desespero da alma dessa mulher. Agora, uma coisa é fato: quando a vida dói, e muitas vezes nós não sabemos para onde correr e o que fazer, existe um lugar de refúgio para a nossa alma, e nós sabemos que lá alguém pode nos compreender plenamente, que é o nosso Deus. Tem pessoas que vão para a presença do Senhor como último recurso. Tem pessoas onde as dores da alma estão dilacerando, tirar a alegria, tirar a paz, vivem em desespero, e acaba manifestando o desespero para pessoas que não podem ajudar. Às vezes, de vez em quando, acontece isso. Alguém chega no meu gabinete para o aconselhamento pastoral e você percebe que o caso é desesperador. E às vezes a pessoa que está vivendo aquela situação terrível ainda diz para o pastor: pastor, mas por favor,
não comenta com ninguém isso que eu te falei. Amém? Claro que não, vamos orar. Mas daí você pergunta um pouco mais e essa pessoa já contou para uns 6, 7, 8, 10. E muitas vezes, tantas pessoas que não podiam fazer nada. E aquela pessoa esqueceu de que é aos pés do Senhor o lugar onde nós vamos encontrar o refúgio para a nossa alma no meio da dor. Essa mulher, ela não sai gritando com o marido, ela não sai xingando ninguém, ela não sai maldizendo Deus, ela vai buscar recurso no profeta. E ali, então, ela vai abrir o seu coração. É interessante que o texto vai dizer que inicialmente até Geazi vai se encontrar com ela, está tudo bem? E ela diz, está tudo bem. Mas quando chega então diante do homem de Deus, aquele a qual também Deus usou para manifestar a bênção sobre a vida dela, o presente do filho, ela rasga a alma, ela abre o coração. Então, é o texto que nós lemos no final, o profeta entende que ali tinha uma alma amargurada. Escute o que eu vou te dizer. Chora para Deus, porque Deus, Ele te entende. E Deus não apenas te entende, mas Deus é aquele que pode prover a solução. Aquele que dá a vida para os nossos sonhos, e aquele também que pode restaurar os sonhos quando os sonhos morrem, é o nosso Deus, e é para Ele que você deve correr. Interessante, e aqui a gente caminha para o final, que essa mulher desesperada aos pés do profeta, ela está ali com a sua alma angustiada, e ela sabe que ali é o último, é a fonte de esperança, é a oportunidade que ela tem de ver a restauração do seu filho. O profeta manda o seu servo ir até a casa, colocar o seu cajado em cima do defunto, daquele menino, não acontece nada, e o profeta então vai lá, no secreto. O profeta se deita sobre aquele menino por 2 vezes, depois o menino espirrar 7 vezes, ele volta à vida. Algumas vezes eu me perguntei, Senhor, esse menino voltou à vida? Fica claro uma grande verdade, que a tragédia não é o ponto final na nossa história. Fica claro que as tragédias na nossa vida, se estamos alinhados com o céu, têm um propósito. Eu me perguntava, qual o propósito dessa história? O Senhor prometeu abençoar essa mulher com um filho, o filho chegou, o milagre aconteceu, ela não havia pedido, foi algo que a honra destravou sobre a vida dela, e de repente esse filho morre. E depois, quando ela então intercede, o filho volta à vida. Por que esse sofrimento? E daí, continuando a leitura de 2 Reis, a gente vai ver lá no capítulo 8 o que acontece. O texto vai dizer que esse menino, então, ele agora volta à vida, e o profeta vai dar um comando para essa família. E o comando é, olha, virá tempos difíceis, virá tempos de seca sobre essa terra. Então, minha sugestão, saiam um tempo dessa terra e depois, quando as coisas melhorarem, vocês retornam. E lá no capítulo 8 de 2 Reis, você vai encontrar exatamente isso que acontece. 7 anos se passam e 7 anos de escassez. Essa mulher e a sua família vão morar no meio dos filisteus. Só que acontece um problema. Quando eles retornam, depois de sobreviver todo aquele período difícil, eles não são mais os proprietários, nem da casa, nem das terras. E essa mulher, então, vai até o rei Jorão pedir um socorro. Olha, essa terra era minha, aquela casa era minha, e nós perdemos. E o rei Jorão, nesse período, ele estava muito curioso sobre quem era Eliseu, e os milagres que Eliseu havia realizado em nome do Senhor. E olha que interessante, quando você vai observar o texto vai dizer que Geazi está respondendo ao rei, e contando ao rei as histórias. Olha, aconteceu isso lá, uma viúva perdeu os 2 filhos, então o profeta a abençoou, o azeite multiplicou, ela teve as dívidas pagas. Olha, uma outra vez, o machado afundou, o profeta orou, o machado boiou, e ele está contando. E de repente, no exato momento que Geazi está contando para Jorão sobre o milagre da mulher, o qual o filho morreu e ressuscitou, a mulher chega então para ver qual era a resposta do rei. E de repente, Geazi olha e diz, essa é a mulher,
a qual o filho estava morto e voltou à vida, a qual Deus usou o profeta para ressuscitar um defunto. E de repente o rei fica tão admirado com aquela história, começa a questionar a mulher, e ele então fica sabendo, essa é a mulher lá do terreno, essa é a mulher que passou um tempo fora e agora precisa da bênção. E o texto vai nos dizer, presta atenção nisso, o rei pediu que ela então contasse o ocorrido, ela confirmou os passos e ele vai designar um oficial para cuidar do caso dela. Então ordenou, devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde quando ela saiu até o dia de hoje. São mistérios que eu não consigo explicar totalmente para vocês, mas eu venho com o profeta de Deus afirmar sobre a sua vida. Vai ter situações de dor e lágrimas a qual você não vai entender nada. Mas o nosso Deus não é um Deus apenas do hoje. O nosso Deus é um Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Há desafios lá na frente que eu e você ainda não enxergamos. Mas Deus está, inclusive, usando as adversidades de hoje para te abençoar. E lá na frente, você vai conseguir entender que Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da tua história. Ele estava preparando todas as coisas para te honrar e te abençoar. Já parou para pensar nisso? Essa mulher não apenas teve tudo que ela deixou, mas os 7 anos que ela não esteve plantando e nem colhendo naquela terra, o rei disse, ela será honrada e abençoada com isso, porque um milagre da ressurreição aconteceu. Vale a pena a gente continuar firme no Senhor, quando a vida dói, o coração aperta, as lágrimas escolhem do rosto, você não consegue entender porque esse filho está nessa situação, você não consegue entender porque muitas vezes a sua situação financeira está assim, você não consegue entender algumas coisas. Minha sugestão para você, vá falar com o seu Deus, vá para o secreto. O Senhor é aquele que mesmo na dor, Ele vai se revelar para você. E como eu já preguei algumas vezes desse púlpito, se você pega Jeremias 29, onde o Senhor Ele vai dizer, vocês me procurarão, me buscarão e me acharão quando buscar de todo o coração. Você percebe que aquele era um contexto de exílio. O povo estava na Babilônia, o povo estava longe da sua terra, longe da sua cidade, e Deus manda uma carta através do profeta dizendo, mesmo longe aonde vocês estão, continue vivendo a vida, e vocês vão me buscar. E quando vocês me buscar de todo o coração, eu, o Senhor, me deixarei ser encontrado por vocês. A dor na vida de um servo de Deus não é para enterrar os seus sonhos. A dor é para fazer você crescer, para fazer você amadurecer. E é para você aprender a confiar cada vez mais no Senhor, porque Ele é o soberano, Ele está no controle, e quando você menos espera, a bênção vem, e você vai entender o propósito de tudo aquilo que você passou. Vamos se colocar em pé, para nós encerrarmos essa reflexão. Vida em abundância é o que o Senhor tem para mim e para você. Esteja submisso à vontade do Senhor todos os dias da sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você faça 2 coisas. Uma, você comece a conversar com Deus falando sobre as suas dores. Mas a segunda, peça o renovo sobre a sua alma e a sabedoria que vem dos céus, para que você possa permanecer mesmo muitas vezes sem entender, para que você possa ter essa certeza que o Deus que conduz a história e nunca perdeu o controle da história, é o Deus também que está guardando a sua vida, cuidando da sua vida, e Ele é o Deus que faz também os milagres acontecerem, os sonhos voltarem, os filhos renascerem. Esse é o Deus que faz milagres. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra aos nossos corações nessa noite, Senhor. Abrimos o coração para entender esses princípios sobre a nossa vida, porque nós queremos a vida em abundância e sabemos que o Evangelho, os princípios do Evangelho, os princípios da palavra trazem isso para nós. Mas no mundo que vivemos,
São tantas vezes, Senhor, dores que tentam anular a nossa compreensão. São dores, Senhor, que tentam tirar o nosso foco e a nossa atenção, e muitas vezes o coração que era para ser grato deixa de ser. Mas os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor. Tu és o refúgio da nossa alma, e nós afirmamos como Pedro: para quem iremos nós? É Tu que tens a palavra de vida eterna. Os nossos olhos estão em Ti, fitamos em Ti, crendo, Senhor, que os milagres que precisamos vêm de Ti, e crendo que é o Senhor que nos sustenta, e o Senhor é quem destrava bênçãos até que nós nem estávamos esperando, mas é colheita de uma fé exercida com inteireza de coração. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Eu os abençoo para que eles possam viver as Tuas promessas, Senhor, na totalidade. Eu os abençoo para que eles possam caminhar de cabeça erguida nessa terra, honrando o Seu nome, e que de fato a redenção que recebemos através do Evangelho possa repercutir em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Nós queremos emanar essa vida em abundância, porque já fomos redimidos, fomos restaurados, somos santificados em Ti, e queremos caminhar dessa maneira todos os dias. Restaura, Senhor, a nossa alma, para que ela esteja alinhada com os Teus princípios. Tire de nós, Senhor, qualquer espírito de rebelião, de murmuração, de ingratidão. Destrave as nossas vistas para enxergar as bênçãos, e que o nosso comportamento, Senhor, seja de sal e de luz do mundo, seja de honrar, de promover a bênção, a paz, gerar ordem ao caos. É a bênção que eu peço, Senhor, sobre os Teus filhos, e que nós possamos ouvir testemunhos de milagres de restauração, milagres de vida. Que a Tua bênção esteja sobre a Sua igreja, Senhor, nos desafios que nós temos na coletividade ou na individualidade. Tu conhece cada lar, cada realidade de trabalho, cada realidade financeira. Tu conhece a realidade física dos Teus filhos. Os nossos olhos estão em Ti, sabemos Tu és o Deus que provê, és o Deus que cura, és o Deus que manifesta, Senhor, milagres, abre portas aonde não tem, e que essa Tua bênção seja sobre os Teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Dê um abraço no seu irmão e diga para essa pessoa: viva os princípios que destravam a vida em abundância na sua vida.